Notícias da Igreja Católica. Terça-feira, 8 de agosto de 2023, hoje é dia de São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores. A mensagem da Força Aérea Portuguesa ao Papa. Sua bênção é marco importante. Reportagem de Andressa Coledo, Vatican News. Os 5 dias de viagem apostólica do Papa Francisco a Portugal, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, continuam gerando mensagens de gratidão por quem o encontrou no país, inclusive por quem trabalhou pela segurança do Pontífice, como foi o caso da Força Aérea, que tanto escoltou o Papa no espaço aéreo português, como o transportou em helicóptero quando se deslocou de Lisboa a Fátima. Segundo a sala de imprensa da Santa Sé, durante a viagem de retorno a Roma na noite deste domingo 6 de agosto, chegou às mãos do Papa Francisco uma mensagem da equipe dos F-16M da Força Aérea Portuguesa, que fez a escolta do Pontífice na chegada ao país, na última quarta-feira, 2 de agosto, com 2 aviões militares. As palavras do bilhete, escrito a punho pelos militares, são as seguintes: Vossa Santidade Papa Francisco, em muito nos enalteceu com a sua presença no nosso país. A sua bênção aos portugueses e em particular aos militares é um marco importante para todos, sem nunca esquecer as nossas famílias que fazem de cada um de nós. A mensagem é assinada com o lema da Força Aérea Portuguesa, Ex Mero Motu, que em latim traduz o direito de afirmação das próprias aviações do país e o mérito que as distingue. Além das boas-vindas ao Papa no início da sua viagem apostólica em terras portuguesas, o Pontífice foi recebido por uma guarda de honra constituída por alunos da Academia da Força Aérea no Aeródromo de Trânsito número 1, instalação militar adjacente ao aeroporto de Lisboa, em Figo Maduro. Dados da imprensa local confirmam que há 12 helicópteros do gênero em Portugal, que inclusive já foram usados para transporte similar, como aconteceu nas 3 visitas de João Paulo II, 1982, 91 e 2000, na de Bento XVI em 2010 e na primeira viagem ao Papa Francisco a Fátima em 2017. Para a missão do último sábado, 5 de agosto, com o Papa Francisco de volta a Fátima, a Força Aérea empenhou um avião P-3C Cup+, da Esquadra 601, Lobos, que monitorou os movimentos para a garantia da segurança. Ainda foram disponibilizados outros 2 helicópteros que transportaram a comitiva do Pontífice. Segundo a Força Aérea, ao mesmo tempo em que a missão se realizava, mantiveram-se sempre garantidos os alertas de busca e salvamento da responsabilidade do EH-101 Merlin no continente, nos Açores e na Madeira através das esquadras 751 e 752 Fênix. Notícias da Igreja Católica. Na Santa Maria Maior, Papa agradece a Nossa Senhora a viagem a Portugal. Reportagem do Vatican News. Como acontece no final de cada viagem apostólica, também desta vez o Papa Francisco foi à Basílica de Santa Maria Maior para rezar a Nossa Senhora. O fez na manhã desta segunda-feira, 7 de agosto, após seu retorno de Lisboa na noite de ontem, domingo, onde participou da JMJ. O Papa, informa a sala de imprensa do Vaticano, ficou em oração diante do ícone da Virgem Salus Populi Romani, que também é um dos símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude, junto com a cruz peregrina. Ainda antes de viajar, Francisco foi até a Basílica para confiar à Virgem sua 42ª viagem apostólica e todos os jovens que participariam da Jornada Mundial da Juventude. Assim, hoje, pela 110ª vez desde o início do seu pontificado, voltou para lhe agradecer pelo êxito da peregrinação à terra lusitana, que contou com a participação de mais de 1,5 milhão de jovens de todo o mundo. Após o momento de oração, o Papa voltou ao Vaticano. Notícias da Igreja Católica. No domingo, 6 de agosto, no voo de volta da JMJ Lisboa 2023, o Papa Francisco respondeu por que não fez a leitura de uma oração em Fátima que consagrava a Igreja e os países em guerra à bem-aventurada Virgem Maria, cujo texto havia sido divulgado. Eu orei, rezei a Nossa Senhora e rezei pela paz. Eu não anunciei isso, mas orei, e devemos repetir continuamente esta oração pela paz, disse Francisco. O Papa comentou que não quis anunciar sua oração particular. Ela, Nossa Senhora, fez este pedido durante a Primeira Guerra Mundial, e desta vez apelei para Nossa Senhora e rezei. Eu não anunciei.
No ano passado, o Papa Francisco consagrou a Rússia e a Ucrânia à Bem-aventurada Virgem Maria na Basílica de São Pedro, com uma oração pedindo paz no mundo, um mês após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, pedindo a todos os bispos do mundo que se unam a ele. Imediatamente após a visita do Papa no sábado, 5 de agosto, de manhã, a Fátima, onde ele optou por simplesmente rezar uma Ave Maria em vez de ler uma oração de consagração preparada, a Santa Sé publicou um trecho da oração na conta oficial do Papa Francisco no Twitter, agora conhecido como X. A oração omitida foi uma das muitas ocasiões em que o Papa se desviou de seus discursos preparados durante a Jornada Mundial da Juventude em Portugal, de 1º a 6 de agosto. Ao observar quantas vezes o Papa havia feito isso, um jornalista perguntou a ele sobre a sua saúde e a sua visão em particular. "Minha saúde está bem", respondeu o Papa Francisco, explicando que cortou um de seus discursos porque havia uma luz na minha frente e eu não conseguia ler. Em outros casos, ele disse que encurtou ou mudou suas homilias com base na resposta de seu público. "Quando falo, não faço homilias acadêmicas, mas tento ser o mais claro possível", explicou o Papa. "Você notou que eu fiz algumas perguntas e imediatamente o feedback me mostrou aonde estava indo, se estava errado ou não", disse Francisco. "Os jovens não têm um longo período de atenção. Pense bem, se você fizer um discurso claro com uma ideia, uma imagem e um afeto, eles podem te acompanhar por 8 minutos", ensinou o Papa Francisco. Notícias da Igreja Católica. Ontem, 7 de agosto, foi celebrado São Caetano di Siena, o sacerdote italiano fundador da Ordem dos Clérigos Regulares, ou Teatinos, conhecido como padroeiro do pão e do trabalho, muito querido pelo Papa Francisco. A agência ACI apresenta alguns aspectos da vida de São Caetano que você não pode deixar de conhecer. Primeiro, ele inspirou-se nos apóstolos para fundar sua ordem. Segundo, preparou-se 3 meses para celebrar sua primeira missa. Terceiro, promoveu a comunhão frequente. Quarto, impulsionou uma reforma na igreja, começando pelos próprios católicos. Quinto, teve uma grande confiança na providência divina. Sexto, escolheu morrer em um madeiro como Cristo. Sétimo, foi canonizado com Santa Rosa de Lima, São Luís Beltrão e São Francisco de Borja. E oitavo, sua festa é celebrada com solidariedade. Notícias da Igreja Católica. "Abri meus olhos e via perfeitamente", disse Jimena, espanhola de 16 anos, que diz ter recuperado milagrosamente a visão depois de receber a Eucaristia em Fátima, Portugal, durante a missa da JMJ. Jimena foi de Madrid com um grupo da Opus Dei para o encontro que reuniu mais de 1,5 milhão de jovens com o Papa Francisco em Lisboa. Nos dias anteriores, parentes e conhecidos dela organizaram uma novena para rezar por sua recuperação, a Nossa Senhora das Neves, que foi comemorada no sábado 5 de agosto, dia em que ela recuperou a visão. Há 2 anos e meio, Jimena ficou com apenas 5% da visão. Na manhã do sábado 5 de agosto, quando o Papa Francisco rezava o terço no Santuário de Fátima, Jimena recebeu o que ela mesma define como um presente da Virgem Maria. Ela falou com a rádio espanhola COPE momentos depois de ter recuperado a visão. Em um áudio, Jimena conta que naquela manhã acordou como eu venho acordando há 2 anos e meio, vendo super embaçado. "Quando eu abri os olhos, eu via perfeitamente", contou Jimena. "Foi demais, devemos agradecer muito pelo milagre, porque eu vi o altar, o sacrário, minhas amigas estavam lá e as vi perfeitamente." Falando à agência ACI, o cardeal Juan José Almeida, arcebispo de Barcelona e presidente da Conferência Episcopal Espanhola, referiu-se a este possível milagre como uma graça de Deus durante a coletiva de imprensa no final da JMJ do Parque Eduardo VII em Lisboa. Ele disse que conseguiu falar com Jimena por meio de uma videochamada e que ela explicou o que aconteceu naturalmente. A menina estava emocionadíssima, ela era cega há um tempo e estava aprendendo o método Braille há 2 ou 3 anos. Ele disse que Jimena tinha que ler a oração de ação de graças na missa daquele dia com um grupo de Madrid e que depois de receber a comunhão conseguiu lê-la sem nenhum problema. A jovem também disse ao cardeal que estavam 9 dias pedindo a sua cura para a Virgem. O cardeal a incentivou a dar graças a Deus e disse que isso não leva ninguém à causa de beatificação porque a Virgem já é santa, mas é sim uma graça de Deus. Ele disse que depois os médicos vão ter que avaliar como era, se tinha cura ou não, mas até agora
Para a menina, isso foi um grande evento, digamos milagre. Ela não via e agora vê. Agora os médicos vão poder dizer o resto, mas ela volta para casa vendo, pois bendito seja Deus. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.